Pode você dar a introdução. O tema é: será que eu sou cuckold? Cuckold, menage, swing. Será que eu sou cuckold? Será que eu gosto de menagem? O que é swing? Menagem? De novo. Você falou menagem. Menagem? Falou menagem. Tá bom. Será que eu gosto de menagem? Cuckold, menage, swing. Será que eu sou cuckold? Será que eu gosto de menagem? Será que eu gosto de swing? O que são essas palavras? Eu sou Marina Roth. E eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. E esse é o tema do vídeo. Esse é o Ponto Z Podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas palavras. O que significam essas palavras, né? As pessoas às vezes vão pesquisar na internet porque ouvem alguém falar e aí fica nessa dúvida: será que é isso que eu sou? Será que eu sinto dessa forma, né? Essa questão de se identificar com alguma coisa que já existe, né? Sim, e é importante entender o que é cada um, até para saber se você é ou não, né? Porque muita gente confunde, às vezes acha que uma determinada palavra é algo diferente do que na verdade é, e aí acaba sofrendo abordagens diferentes, né? Sofrendo situações que não gostaria, simplesmente porque ela não entendeu exatamente qual que é aquela proposta. E na verdade isso é muito difícil de entender. Na verdade não é tão difícil assim de entender, mas ela é mais difícil de ser posta para fora, de demonstrar alguma coisa, sabe? E aí talvez entre essa grande confusão que existe entre essas três práticas liberais, que é o swing, a troca de casais, o ménage à trois, que é o sexo a três, e o cuckold, que são três pessoas ou mais pessoas, né? Mas a gente não consegue nem definir um padrão assim tão claro, tipo quantas pessoas vão participar, Sim. Como o swing e o ménage. Exatamente. Bom, vamos pelo mais fácil primeiro. O swing. Vamos falar de swing. Você escolhe. Swing é troca de casal. Ou seja, o casal trocam-se ali os parceiros para a interação sexual. Só isso. Ah, que fácil. Essa é a definição ao pé da letra do que é o swing. É claro que, com o passar do tempo, várias outras práticas sexuais acabaram ficando embaixo desse guarda-chuva que se denominou swing, né? Na verdade, esse negócio é até interessante, porque tem muita coisa que acontece assim, na sociedade, entre as pessoas, né, as comunidades ali, que não é bem aquilo que está escrito na teoria, lá no dicionário. E essas práticas acabam se tornando... Nossa, como é que eu vou explicar isso? É até difícil de explicar. É tipo quando você cria uma palavra, sabe? Não existe a palavra ser. O que existe é você. E talvez nem você existisse se não fosse o vós me ser, que vem do vossa mercê. É mais ou menos nisso, entendeu? Na teoria tá lá, vossa mercê. Mas na prática... Lá no dia a dia, né, na convivência, lá nas comunidades, ninguém fala isso. Tem outros significados. E esses outros significados vão dando razão ao que a gente chama de swing hoje. Que além da troca de casais, também é todo esse ambiente. Todo esse ambiente, todas essas outras práticas, né, não convencionais, digamos assim. Que são bastante, né? Sim. Inclusive aquelas que você pode inventar com seu parceiro. Mas dentre as que nós conhecemos, ou dentre as mais conhecidas, estão o ménage à trois. Exatamente. E aí, muito conhecido ménage feminino e ménage masculino, né? Ménage feminino é um homem e duas mulheres. Ménage masculino, uma mulher e dois homens. E ménage por ménage, 3 pessoas. 3 pessoas. Existe diferença? Casal... Ou seja, pessoas que têm relacionamentos afetivos importantes, ou não faz diferença? Você acha? Eu acho que não, tudo é chamado ménage, porque um sexo a 3, independente se as pessoas acabaram de se conhecer, não possuem nenhum vínculo de relacionamento afetivo, mas estão 3 pessoas transando, também é chamado de ménage. Então, o ménage, independente do status do relacionamento, envolve 3 pessoas, no ato sexual. Beleza. E o cuckold? O cuckold também são 3 pessoas, como você falou, pode ter mais, mas ele é diferente do ménage, apesar de serem 3 ali. Apesar de ser, de repente, uma mulher e 2 homens. Então, vamos por partes. O cuckold,
Vamos entender de onde vem esta palavra. Vem lá daquela historinha do pássaro cuco, aquele mesmo, que sai do reloginho fazendo cucu. Cucu, esse aí. Se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar ou ver vídeos do pássaro, da ave cuco, vocês vão encontrar um negócio super interessante, porque o cuco ele é preguiçoso. Ele não gosta de criar um ninho, ele não estabelece um ninho. Ele pega e na hora de colocar os ovos, ele escolhe algum outro ninho que já está pronto e de preferência que já tem ali outros ovinhos, né, postos. Vai lá e coloca o ovo dele no meio dos outros ovos daquele ninho lá. Que ele nem sabe exatamente qual pássaro que é algum que ele encontrou. E deixa lá, vai embora, vai curtir a vida dele, entendeu? Quem que vai cuidar do ovinho do cuco? É o outro pássaro. É o pássaro que é o dono do ninho, que chegou, nem percebeu que tinha um ovinho a mais ali, entendeu? E aí passa o tempo, ele choca os ovinhos, tal, nascem os passarinhos. E olha que interessante isso, o cuco, o pássaro mesmo, ele é muito grande. Ele é um passarão. Então, desde pequenininho, ele já é maior do que os outros passarinhos, filhotinhos ali, entendeu? Só que isso não importa para a mãe ou para o pássaro que está ali cuidando. Ele alimenta igual, ele cuida igual. E você vai ver nos filmes, as fotos, aí você vê assim, um pássaro gigante, dentro do ninho, sendo alimentado pela mamãe de outra espécie ali, como se nada tivesse acontecido, né? Como se fosse filho ou um ovinho dela mesma. E aí, por causa disso, veio o nome cuckold, para se referir a homens que têm essa fantasia, né? Que tem no foco do prazer deles essa questão de ver a esposa sendo dominada ou ficando com outros homens, tá? Exatamente. Daí que vem a história. E o cuckold tem uma origem no BDSM, correto? Não necessariamente. Vamos lá. A diferença entre cuckold e menage é justamente na forma do prazer, na hierarquia do prazer. A gente não pode negar que prazer e sexo tem a ver com poder. E às vezes um domina mais, outras vezes outro domina mais, mas sempre tem esse jogo aí de dominação e submissão, tá? Às vezes mais, às vezes menos, mas existe. No caso dos relacionamentos liberais, a ideia é que essas relações de poder se equalizem e todos sintam prazer ali no momento da transa, no momento da fantasia. Algo horizontal, né? Não existe uma hierarquia, né? Todo mundo ali no mesmo nível de prazer, todo mundo curtindo. Exato. Né? Seja quem for, seja marido, esposo, 3 conhecidos, 3 amigos, não tem essa. Todos buscam o prazer igualmente. Todos estão ali numa posição de igualdade. Já no cuckold, não é tão assim. O cuckold, que no caso é o marido, ele sente prazer na posição mais inferior, em ver que a parceira dele está numa posição muito superior. E saber que as pessoas que estão com a parceira dele estão também em posição superior a ele. Por isso existe aquele mito de que qualquer homem que abra relacionamento é porque não é capaz de dar prazer sexual para sua esposa, né, ou para sua parceira. Isso é um mito. E é baseado nessa ideia de que, do cuckold, que ele sente prazer em se sentir, estar nessa posição aqui. Mas veja bem, gente, essa posição inferior, ela não significa necessariamente uma posição de humilhação, nem de submissão, e nem que é assim na vida inteira da pessoa. Sim, é só naquele momento sexual da fantasia sendo realizada. Ok? Não são pessoas incapazes, não são pessoas que não têm condições, né, de entender ou de pensar. Imagina, pelo contrário, né? São pessoas muito capazes. Sim, existem muitas linhas do cuckold, né? Mas o básico para muitas dessas linhas, o marido sente o prazer, né, dele é saber que ele está sendo considerado corno, né? Pelo comedor, né? Que é chamado bull, né? O homem que de repente está com a esposa dele, que é chamada dama de espadas, né? Hot wife. Então, aí a gente entra nas nomenclaturas. Porque as nomenclaturas da fantasia do cuckold, elas têm essa função de
aumentar o prazer. Sim. Coisa que não tem nomenclatura numa troca de casais. Sim, homenagem. Nem homenagem. Isso não existe. Por quê? Lembra que negócio é mais horizontal, mais equalizado. Então vamos falar delas. Hot wife. Hot wife é a mulher. Além de ser hot wife, ela também pode ser chamada de dama de espadas, rainha de espadas. E ela tem aquele símbolo tão famoso que você com certeza já deve ter ouvido falar por aí, que é a letra Q dentro do valete. Do valete, não. Espada. Dentro da espada. Espada, é. Exatamente. Por que a letra Q? Porque isso vem do inglês. É Queen. Então é a rainha de espadas, a dama de espadas. E por que ela recebe esse nome? Ou Hot Wife, né? Porque ela conduz todas as espadas que ela vê pela frente. Ela domina todos, tá? E o bull, que seria comedor na tradução, é a terceira pessoa. Ou quarta, ou quinta, podem ter várias pessoas, vários homens junto ali com aquela esposa, né, com aquela hot wife, participando da fantasia do cuckold. E o cuckold tem esse nome em inglês porque a tradução dele do português é o famoso corno, que na nossa sociedade brasileira tem uma conotação pejorativa. Ela é carregada assim de muita dor, de muito preconceito, de muito machismo. Então, a maioria dos homens nem aceita nem cogitar a ideia de ser chamado de corno ou se colocar numa posição de corno. Inclusive homens do meio liberal que têm esse entendimento, né? Isso é muito interessante. Por isso que a gente ouve assim, dentro do ambiente liberal pode tudo, mas fora eu não aceito, né, que as pessoas pensem que eu sou corno, porque isso é muito difícil para um homem, né, principalmente a nossa sociedade. Sim, e o prazer do cuckold já é justamente esse, né? Ele tem um casal muito querido, um amigo nosso, e eles são, acho que um dos maiores representantes do cuckold no Brasil, e ele fala, ele às vezes sai da casa dele lá, ele acaba de sair, começa a chegar a carinha pra entrar e transar com a esposa e tudo mais, e ele fica só imaginando no porteiro, fala, nossa, mas como esse cara é corno, não sei o quê. Ele fala, exatamente esse é o meu prazer, né? Então, é importante a gente falar dessas nomenclaturas, né? E também tem a Cuck Queen. Fale-me um pouco sobre a Cuck Queen. É a versão feminina do cuckold. Nossa, mas existe isso? Existem mulheres que querem ser traídas, que querem ser cornas? Gente, a sexualidade é um universo, é um mar gigantesco, muito inexplorado, ou muito pouco ainda explorado pelas pessoas, né? E sim, existem mulheres. Poucas assumem, tá? Sim. A maioria nem sabe o que significa, nunca nem ouviu falar nesse nome, né, nessa nomenclatura, mas existe sim essa versão feminina do cuckold, tá? E é importante a gente falar que, assim, tem muita gente que confunde. Tem muita gente que acha que um casal que curte homenagem é um casal cuckold. E não necessariamente, né? Se não existir essa hierarquia ali no momento da interação, né? A dama de espadas, o comedor e o cuckold ali, o marido se sentindo naquela posição bem inferior, não caracteriza o cuckold, né? É simplesmente homenagem, né? Outro mito, tá? Toda mulher, tem gente que acha que toda mulher que é do meio liberal é uma hot wife. Não é. A hot wife é a mulher especificamente dessa fantasia, né? Os casais que curtem essa fantasia do cuckold. E isso é muito fácil até de entender, né? Essa grande confusão aí, se é homenagem ou se é cuckold, porque não é perceptível. Uma pessoa que está olhando uma interação entre 3 pessoas ou mais pessoas, dificilmente consegue avaliar, nossa, eles estão fazendo isso, aquilo, outro. Porque existem certas coisas que precisam prévios conhecimentos. Eu vou explicar isso melhor, calma. Que você precisa ter, que o observador precisa ter para saber se é uma fantasia ou não. Vou dar um exemplo. Dificilmente você vai encontrar cuckold se você não tem uma relação afetiva entre um homem e uma mulher. Pode até ser que uma pessoa solteira, que um homem solteiro realize essas fantasias, sei lá, numa casa de swing ou numa festa, né? E ele se sinta realizado dessa forma, mas para isso ele precisa sentir que aquela mulher que está com ele naquele momento pertence a ele. Tá? Se ele não tem essa sensação, ele não vai se sentir ou se colocar na posição mais inferior que é necessária para que aconteça o cuckold. E outro detalhe, como é raios
que a gente, só olhando, vai saber se a pessoa está se sentindo inferior ou superior. Não tem como Não saber tem, isso. não tem. Aí você vai me dizer, tem sim, porque o cara fica sentadinho lá no canto. Não, tem sim, porque amarram, sei lá, botam a cinta de castidade no cara. E aí é óbvio, blá, blá, blá. Mas não porque eu vi necessariamente, um símbolo né? de pimenta, um símbolo não sei o que no colar dela. Não, Não gente. necessariamente. Não necessariamente. Tá? Então, assim, nessa questão de fantasias sexuais, principalmente nas liberais, a gente precisa tomar muito cuidado na hora do julgamento. E a gente vê muito erro de abordagem de pessoas que querem interagir com esses casais, tanto casais cuckold como casais que não são cuckold. Vou dar um exemplo. Uma abordagem para um casal cuckold é uma abordagem, um solteiro, por exemplo, tem que ser uma abordagem mais direta, uma abordagem na posição do comedor. Ele tem que mostrar ali que ele vai conseguir satisfazer a mulher e papapá, né? Já a abordagem para um casal do meio liberal que não curte o cuckold, por exemplo, tem que ser uma abordagem mais educada, uma abordagem mais leve, né? Então é importante entender ali um pouco das diferenças, até para não errar na hora da abordagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa diferença entre as fantasias swing, menage e cuckold. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal .z Podcast para ter mais conteúdos como esse. Tchauzinho.